Gente, boa noite. Livro Palavras de Vida Eterna. Aqui é o item 36. Coração puro. Oi? Pelo Espírito Emmanuel. Não se perturbe o vosso coração. João 14, 1. Guarda contigo coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor. Não se vos, ó bis, escureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito omisso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós. A afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo, sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando bem, jornadearás como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro é intimorato, é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, por fazer em si mesma a luz irradiante para o caminho. A prece. Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para o labor da Tua Palavra. Cristo, permita que tenhamos o discernimento e a força necessária para superar todas as dificuldades das nossas lidas diárias, para que um dia consigamos chegar no lugar mais alto ao qual nos foi proposto, ao trabalho da Tua seara. Pai, proteja e abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que se encontram aflitos, necessitados de amparo, amor e compaixão, e possamos
com a ajuda da espiritualidade amiga e benfeitora, acalentar e amenizar as suas dores. Obrigado, Senhor. Nos proteja, hoje e sempre. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro dos Médiuns, capítulo 24, item 268, das perguntas de 1 a 3. O item 268, ele fala de questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. E a primeira pergunta diz: por que sinais devemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Por quais sinais? Pela linguagem. Porque a gente costuma ler e imaginar que seja por palavras. E aí o que é que acontece? Começa a falar aquelas palavras bonitas, aquelas palavras que vão deixando a gente... vão falando e a gente a ponto de chegar e ter que andar com um dicionário para poder descrever, entender o que aquela pessoa está falando. E quando a gente fala, e quando os espíritos superiores falam, eles não se preocupam com as palavras, eles se preocupam com a linguagem que ele vai passar, com a informação que ele vai passar para você. Então, qual a informação que ele vai passar para você, né? E é sobre isso, sobre a linguagem. E aí ele responde: por sua linguagem, como distingues um estouvado de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas, só querem o bem. Esta é sua preocupação. O estouvado, eu fui procurar no dicionário, que eu também não sabia. Então ele fala que é aquele que age irrefletidamente ou faz coisas sem ter cuidado, o que é imprudente, leviano e inconsequente. Então, por aí você vê, né? Ele pega, vamos supor, você pega uma obra de Emmanuel, né? Quando a gente começa a ler obras de Emmanuel, obras de André Luiz, coisas que a gente vê que tem um conteúdo, que tem essa preocupação em passar para a gente uma boa informação, que a gente pega outras obras, como eu já citei aqui, tem pessoas que no início de suas psicografias ou das suas obras, elas tinham uma excelente produção. Assim, você via o trabalho, né, o livro dessas pessoas eram maravilhosos. E com o tempo isso foi deixando a gente hoje e foram colocando e instigando a gente a ter outros pensamentos, a ter outras ideias. Então, quando você pega uma obra de Emmanuel, ele vai falar de uma traição, por exemplo, de uma mulher. Ele fala de uma forma tão sutil, ele fala de uma forma tão nobre, tão carinhosa, que a gente diz: ela traiu. Mas isso não instiga a gente a imaginar algo contrário ao amor, algo contrário a algo bom. Porque ele faz com que a gente não fixe esse pensamento e não comece a projetar na nossa mente algo que vá nos conectar ao que não é agradável. Então, existe uma preocupação. Então, quando ele fala que eles só fazem, eles só querem o bem, e essa é a sua preocupação, é porque eles não querem projetar no próximo algo que não seja agradável, algo que não seja bom. Só o romance em si, né? Só o romance em si, né? Ele nos alertar as consequências né? E as causas. Ele faz aquela passagem de uma forma tão rápida. Se você pega, por exemplo, um livro que até inclusive tem aqui, Renúncia de Emmanuel, ele fala de uma senhora que traiu o marido e tal. Ele conta aquela história, ele faz aquela passagem, mas ele faz essa passagem de uma forma muito sutil, só para constar na história. E mostra as consequências. Mostra as consequências daquilo, entendeu? Mas sempre para alertar, instruir, não para fazer com que você torne aquilo algo desagradável que venha projetar. Obrigadinho.
Pode falar. Nisso aí que você está explicando e que o Pedro também explicou, é que eu consigo perceber, né, essa linguagem, né, dessa turma que tem um pouco mais de espiritualidade que nós, né, que eles que falam muitos anos de poucas palavras. Através de poucas palavras, eles dão umas explicações muito profundas de um conteúdo muito profundo. Outra coisa também, né, que a gente pode observar é que aquilo que Pedro comentou agora há pouco, eles fazem uso de palavras amorosas e vamos usar esse termo, palavras amorosas, palavras pacíficas para dar aquela explicação, né? Por exemplo, a mulher cometeu adultério, tarará, tarará. Isso. Por quê? Aquela leitura não pode despertar na gente, leitor, aquele sentimento de raiva, de ódio, de injúria. Por quê? Aquele conteúdo não pode ter esse propósito. Eles sabem quem nós somos. Eles são os nossos mentores. Então, qualquer palavra que venha despertar essa raiva, esse rancor, essa injúria naquela leitura, ali morreu aquele propósito, né, do livro, né, que é nos ensinar. E não está fazendo aquela fofoca, comentário, subjugação, despertando em nós aquilo que a gente não pode despertar, né, que é o nosso lado negativo. E que é isso que eu percebo muito nesses livros. Você pega, por exemplo, Borboletas Saltitantes, de André Luiz, Renúncia. Todas as obras que você pega de André Luiz e você pega de Emmanuel, tudo, e eu falo não só na questão do adultério, mas eu falo em questões de tudo. Eles sempre usam as palavras e aí vem sim as palavras que instiguem a algo que não seja bom. Né? E aí, quando ele fala de uma linguagem, a linguagem que ele fala aqui nessa pergunta é essa, é a linguagem a passagem do bem. A gente tem um exemplo grande, eu acho que único e soberano. Jesus, ele usa o grão de mostarda, né? Ele usa deixa eu ver. Quando Emmanuel fala do adultério, se refere a Madalena. Isso. O exemplo de Jesus. Isso. Como é que ele fez? O Figueiro, então assim, ele fala de coisas, né, seu Pedro, de coisas muito, muito simples para ele fala de forma simples para explicar coisas grandiosas. Altamente nos analisar. Justamente. Razão, né? Isso, né? Engraçado, Kardec começa no 267 com a identidade. Depois ele esclarece para nós, de evidência, que a identidade pouco importa. O que importa é a linguagem e o conteúdo. Já no 268, aí ele faz a evidência da natureza da pessoa, que já é a índole do indivíduo, a espécie, a qualidade e as condições. É justamente onde você está se referindo. O propósito de Emmanuel, citando uma obra, ele quer nos advertir as consequências e as causas. E as causas. Porque não adianta vocês falar 30 quilos e a gente não chegar a entender nenhuma grama, não é isso? E aí ele continua dando a resposta, né? E os espíritos inferiores estão ainda dominados pelas ideias materiais. Suas manifestações se ressentem de sua ignorância e da sua imperfeição. Só aos espíritos superiores é dado o conhecer de todas as coisas e julgá-las em paixão. Cláudio sempre lembra que aquele caso de Fundo do Amaral Pereira, né? Uma entidade escritora desencarnada, se vinculou a ela e disse que ela ia ganhar muito dinheiro com coisa. Aí
Ivone desconfiou logo quando viu as obras só falando de sangue, vingança, aquelas consequências todas, né? Aí ele disse, e aí, você está interessada? Ela disse, ainda não. Mas por quê? Ele começou insistindo, mas você vai... Não bota meu nome não, bota seu nome, você vai ter muita riqueza com essas obras. Ele disse, meu irmão, começar, as suas obras falam muito em sangue e vingança, nunca falou um exemplo de Jesus e coisa. Aí o mentor de Ivone se apresenta para ela, você foi testada. Se você tivesse vinculado a ele, você ia criar um pacto. E ia ser difícil ela se desvincular dele. Porque eles fazem isso, né? Exato. Eles usam esse momento, que seria o momento de êxtase dela. Eu estou, né, num momento tão, né, que eu vou... O médico tem que estar atento. Bem atento. Aí vem o item 2, a pergunta número 2, que diz assim: o conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova de elevação. Aliás, desculpa, gente, eu fiz uma pergunta. Eu falei, mas é uma pergunta, tá? Aí ele diz: não, porque se ainda estivesse sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que são, no vosso mundo, excessivamente invejosas e orgulhosas. Pensas que, ao deixá-lo, perdem seus defeitos, resta-lhes, depois que partem daí, principalmente as que alimentam fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva com todas as coisas más. Chegam, é aquela história, chegam, falam duas palavras científicas, a gente fica de boca aberta e diz, pronto, chegou o rei da ciência, né? E não é bem assim. Sabemos quem somos, né? Justamente. Muitas das vezes, em público, temos uma máscara. Isso. Aí, a boa razão diz, quer conhecer, conviva. Isso. Talvez a convivência. Eu o tempo todo de usar minha máscara. Eu vou levar a evidência a minha personalidade e quem sou. É aquela história que eu digo sempre. O que a gente é aqui, não existe gente intelectual e perversa. Exatamente. Quando a gente desencarna, a gente não muda. A gente pode melhorar ou realmente mudar. Mas quando nós somos, quando a gente é aqui, o que a gente é aqui, a gente é lá, porque nós somos os desencarnados, nós somos os desencarnados de ontem. Né? Então, hoje eu estou no mundo espiritual, mas eu continuo fazendo. E o que é que acontece? Eles usam isso, porque eles têm a sabedoria, mas eles não têm a moral. E mais fácil de enganar, porque não tem a visão deles. A visão. Eles conseguem, né? Essa pergunta aqui, esse segundo item, ela me fez lembrar os nossos irmãos. Eu vou falar assim para não ser muito agressivo, né, com as palavras. Os nossos irmãos magos-negros, nossos irmãos cientistas das sombras. Eles são seres de uma inteligência que a gente não faz ideia. Eles têm um conhecimento muito profundo acerca da vida, acerca do próprio astral, acerca da psicologia humana, acerca da vida humana. Eles são exímios especialistas dos seres humanos. Mas esse conhecimento, como diz a pergunta, é uma pergunta com uma resposta, essa pergunta, né? Eles são seres ainda que andam na ignorância profunda. Não são seres elevados. Exímios conhecedores do ser humano e da vida humana, mas usam esse conhecimento para as coisas infelizes. É isso que você acabou de falar aí também, né? E isso é muito importante. Essa pergunta aqui
ela, assim que me chamou a atenção bastante. Porque assim, no meu pensamento, eu acho que o semi-imperfeito é pior do que o imperfeito. Porque o semi-imperfeito, ele é intelectual, porém ele não tem uma moral. E o imperfeito, ele já mostra logo para que veio. Então é mais fácil de você conseguir identificar, de você conseguir saber, né? Lembra aquela história que a gente fala várias vezes aqui de João, ou de Jesus, e aí ele vem, ele fala e tal. Depois de muito tempo ele passou Jesus da Silva, né? Eu sou Jesus da Silva. E aí a gente tem que entender na nossa cabeça que essas pessoas, esses espíritos, esses irmãozinhos, coleguinhas, eles chegam para passar informações, previsões, e a gente tem que entender, eu até falei isso aqui semana passada, que existem as obras básicas, que são a gente tem até aqui um post, as obras básicas que a gente tem aqui já é muito conteúdo para a gente estudar. Se bota aí 2 milênios de estudos para a gente poder conseguir entender as obras. Então, assim, é muito conteúdo. O que tinha que vir já veio. A gente só precisa estudar, ler e reler novamente. Sempre isso, porque o conteúdo é vasto. Não tem nada de novo, de extraordinário. Então, previsões não são feitas. A gente tem que entender uma coisa. Jesus previu o que ia acontecer. Não, ele não previu o que ia acontecer. Ele tinha noção do que ia acontecer. Porque Jesus, ele veio como Messias. Jesus, ele veio num sentido, vou trabalhar, eu vou ser Messias, um missionário. Não é verdade? E naquela época, até hoje, que eu acredito que até hoje seja assim, mas naquela época, eles queriam o quê? Um sanguinário. Eles queriam uma pessoa o quê? Que tivesse guerra, que matasse, distribuísse sangue e ódio. Então, como ele veio, né? Como ele veio justamente para trazer o bem, para trazer a palavra e o conhecimento, ele não foi aceito. Então, ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Né? Eu estou vendo 2 crianças brincando num abismo. Eu estou prevendo que ela vai cair, ou eu sei que ela vai cair porque ela está no abismo. As 2 estão brincando no abismo. Consequentemente, uma delas pode cair. Então, eu posso fazer essa premonição. Eu estou prevendo? Sou Nostradamus? Não. Então, a gente tem que entender que não existe... Em 2030 vai ser assim, em 2050 vai ser assim. 2000 o ano acaba. Pronto, chegou 2000, eu estou aqui. 2024 ainda estou em pé. Graças a Deus. E isso é apenas uma projeção holográfica, né, da nossa mente como um espírito, né, desencarnado. Isso. Justamente. A gente tem... E a gente se pega muito a isso, né? A gente se pega muito ao que não é agradável. Eu vejo gente... Tem horas que eu vejo gente... Meu Deus, como é que uma pessoa almoça assistindo e vendo desgraça? Então, a gente está habituado a isso. A gente vai... Eu gosto, mas hoje em dia eu já não consigo mais assistir o UFC. É briga, é sangue, é só desgraça. Então, assim, veja o nível que a gente está assistindo, veja o que a gente está vendo. O que a gente hoje mais vê são falsos profetas, né? Tem pessoas que, não, eu era do satanismo, eu fazia isso e tal, e aí ficava. Então, vejam o nível e o tamanho o nível de informação que está vindo. Esses dias eu estou tentando entrar num grupo do Facebook, espíritas, estudo espírita. Eu tento e não consigo. Já mandei mensagem, gente, eu estou tentando entrar e não estou conseguindo. Por quê? Porque é um estudo de Kardec e eu tenho que responder algumas perguntas. Eu respondo e dá erro e eu estou agoniado querendo entrar para poder pegar mais informação, mais conteúdo para poder passar, mas não existe, sempre dá erro, erro, não dá nem negar, dá erro, tá lá pendente de aceitação. Mas assim, veja o estudo. Quanta coisa a gente não consegue pegar, quanta coisa a gente não consegue
e tanta informação que a gente consegue ter, e às vezes a gente acha que aquilo ali é verdade, toma como verdade, e na verdade não é, né? A gente tem como verdade, mas não consegue para fazer a pesquisa para a gente ver se realmente é. Então, as obras de Kardec, ela vem para isso. Então, tem muita coisa para a gente ler, muita coisa para a gente estudar, às vezes com a linguagem um pouco complicada, porque é uma linguagem antiga, palavras antigas, então, mas assim, dá para a gente entender. A gente vai, olha, estuda, e dá para a gente entender. Quando a gente volta a falar, pega obras, né, de Chico, né, de Valdo, que vem com psicografia, de Joana, né, vem com Emmanuel, vem com André Luiz, então a gente tem esse conteúdo. E aí ele continua dizendo, esses espíritos semi-perfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque a sua maioria juntam a astúcia e o orgulho e o orgulho à inteligência, pelo seu pretenso saber. Ele se impõe às pessoas simples e ignorantes que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas, embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam a marcha do espiritismo e porque os médios se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Este é o ponto que requer grande estudo à parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso é que devemos convergir todas as nossas atenções. É a busca, né? Volto a dizer, por que hoje aqui não está repleto de pessoas? Por que hoje aqui no estudo a gente não tem um auditório cheio? Porque a gente precisa estudar. A gente precisa estar aqui estudando as obras para a gente poder entender. Então a casa, ela disponibiliza o estudo, mas aí poucas pessoas querem esse estudo. Elas querem entrar e fazer o seu trabalho. E às vezes você precisa entender o trabalho que você está fazendo. Quanta coisa não ajuda a gente aqui quando a gente vai para uma prática? Quando a gente está ali na prática, quanta coisa a gente não lembra do que a gente precisa se atentar. Então, assim, a casa disponibiliza. Então, quando você... E eu sempre digo, procure ler, procure se informar. Por quê? Porque se eu passar uma meia-verdade, uma informação, por pequena que seja, mas que eu não tenha confiança e embasamento no que eu estou falando, o senhor passa para ela passa para o outro passa para o outro passa para o outro, e cada um vai contando de uma forma. Então, o que era ruim ficou muito pior. Por quê? Porque não houve um esclarecimento, não houve uma pesquisa, né? Não houve um entendimento. Então, assim, a casa disponibiliza. Mas existem poucos que queiram fazer, que queiram esse trabalho, que queiram esse compromisso. Olha, Igor, outra coisinha também. O outro ponto também, né, nisso aí que você acabou de falar, é que essa meia-verdade que a gente acaba escutando, aquilo a gente absorve. Essa meia-verdade com esse conteúdo pela metade, a gente pode tomar algumas ações enganosas por conta dessa meia-verdade, causando um dano ainda maior do que aquele dano daquela meia-verdade por falta de estudo da pessoa que nos passou. Além também do que você falou, né, que eu recebo uma meia-verdade e eu repasso essa meia-verdade na forma que eu entendi. Você, né, que me causou um dano e que eu também causei outros danos às outras pessoas. E isso tem de só crescer, né, feito um bolo que a gente faz.
Por falta do quê? Do estudo. Por falta Né? de- Por falta do conhecimento, por falta da prática, por falta de querer realmente aceitar que a gente ou estuda ou a gente não tem condições de levar. Então, assim, o que era que acontecia antigamente? Existiam médiuns ostensivos. Eles não queriam, aliás, eles não estudavam, porque eles achavam que por eles serem ostensivos, a informação que vinha, eles repassavam. Então, imagine quanto de informação não foi passada. Não é verdade? Imagine, André Luiz teve que fazer uma obra chamada Desobsessão, que é o que a gente usa aqui no final de cada mês, essa obra como estudo, para poder ensinar as pessoas como era a prática da desobsessão, como é a desobsessão, Para que seja com segurança. para que seja feita com segurança. Porque era feito de uma maneira, e vamos botar aí década de quê? 60, 70. O índice de analfabetismo no Brasil era alto. Então as pessoas elas tinham interesse em aprender, que hoje é ao contrário. Mas elas tinham interesse em aprender, porém elas não tinham o estudo, né? E hoje é o contrário. As pessoas têm o estudo, mas não querem aprender. O item 3, eles falam ele fala: muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar? Ter cuidado, primeiramente, né? Eu vou até ler a pergunta depois, mas assim, ter cuidado. Espíritos elevados, eles não chegam e se identificam. A gente tem no filme aí de Valdo, ele pergunta quem é e ela estude. Depois de muito tempo, ela fala que é Joana, de Ângeles, mas ela não fala quem era ela, né? Você pega Emmanuel, por exemplo, ele também, quando começou a perguntar, Chico, quem é? Vai estudar. E foi feito várias obras, foi feito várias coisas. E aí ele disse, depois de muito tempo, ele não se identificou de início, passou um bom tempo, mas ele poderia se identificar com o Padre Manuel da Nóbrega. Mas ele não se identificou, ele deixou um bom tempo. A gente pega André Luiz. Chico dormia com o irmão no quarto. Chega André Luiz para se apresentar para Chico. O nome do irmão de Chico chama-se André Luiz. E eles dormiam em camas, um ao lado da outra. Quando Chico se apresentou, perguntou a ele, ele disse, vamos nos tratar como irmãos. E aí veio André Luiz. Então, a preocupação de um espírito elevado, superior, não é quem eu sou, mas como a gente vai trabalhar. O que você precisa saber, vai estudar, vai trabalhar. A minha figura é o que menos importa. O que eu sou, quem eu sou é o que menos importa. Importa é você aprender, você ter consciência do que você tem que fazer. Então, é com essa mensagem e com esse trabalho que eles fazem. É dessa forma que eles fazem. Então, eles dizem assim, todos os nomes dos santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão os seus nomes, mas na maioria das vezes quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam um nome, de um homem que conheceis e respeitais. E foi o que eu falei agora. Ele chegou, olhou para o lado e vamos nos tratar como irmãos? Né? E aí veio André Luiz. Então, assim, vejam a sabedoria. Porque se eu chegar e disser que eu sou Jesus, quanto você não vai... Nossa, quem eu estou trazendo? Eu vejo direto. A gente tem aí o caso de uma médium, que eu gosto muito, a gente comenta muito sobre ela, e ela fala direto. Meu mentor, eu não posso falar o nome dele, e eu chamo ele de Daniel.
Eu chamo ele de Daniel, porque eu não posso falar quem é. Eu estava em um hospital, meu filho estava quase morrendo, e ele chegou lá, se apresentou e disse: a gente tem um trabalho. Você quer esse trabalho? Ela disse: quero. E no outro dia, ela foi e começou o trabalho e chama ele de Daniel. Quem é? A gente não sabe. Mas vejam quantas Joanas, né, quantos Emmanuel, quantos Daniel, que vêm por aí e a gente não sabe, porque a importância é o trabalho, é o que a gente faz e o que a gente tem que projetar para as pessoas. Justamente esse propósito deles, tomar o nome de um santo venerado, ele não é um propósito de iludir Não. o médium. Então ele usa aquele nome com um único significado: incentivo. Quanto o médium vai ficar incentivado, né? Isso. Sabendo que tem aquela entidade espiritual a seu lado, acompanhando, orientando. Então, o único propósito deles é esse: é incentivar o médium para um estímulo Isso. ao seu Estimular. trabalho mediúnico. Isso mesmo, estimular. É como ele diz Já o aqui. inferior, se fizer, então ele tem o propósito de enganar. Isso. Nós devemos estar alerta, né? E ver a sequência e o significado do seu propósito, da sua Isso. psicografia, da linguagem, né? Eles se aproveitam até da vaidade do médium, né? A vaidade do médium faz com que ele fique cego. Então, assim, ele passa aquele conteúdo ali e você, que maravilha, hoje eu estou agora com um espírito elevadíssimo, meu mentor é maravilhoso. E aí ele vai te levando até aí você chegar ao ridículo, né? O que o Kardec pede analisar todas as comunicações, mesmo aquelas entidades que presidem, quer dizer, que estão dirigindo, ajudando, orientando, e os trabalhos mediúnicos devemos estar atentos a toda a mensagem. Então, qual o significado que ele está dando? Né? Isso. Que mensagem chega, a gente até fala no encontro do pássaro, né? Que o pássaro cai do ninho e o cara chega na reunião mediúnica, piu, 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 e Kardec fica pé da vida. Como é que você deixou? Como é que acontece isso? Assim, eu estou falando de uma maneira bem isso. Como é que você chega e fala deixa o cara chegar e ficar piu, 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 quem é você? Eu sou o pássaro que caiu do ninho, que você mandou cortar a árvore, né? Eu sou o ninho e tal. E aí ele levanta e vê que o cara veio ali só para tirar. E aí depois foi perguntado a ele por quê. Quando ele perguntou, ele disse: por que eu deixei? Para você entender. Foi aí quando ele fez o livro dos médiuns, para que o médium possa ter esse estudo. Faz uma pergunta, uma pedra, e ela responde. Isso. Devemos estar alerta, né? Isso. Faça uma pergunta a uma pedra e ela responde. Eleve, ela vai. Então, assim, foi quando ele disse: não, então vem aí a obra, né, dos médiuns, para a gente poder usar a razão, a gente ter esse conhecimento. Tá? Então, gente, o estudo foi esse. Quero agradecer a vocês. Terminou um pouquinho antes, mas espero ter passado alguma informação para vocês, tá bom? Tenham todos uma boa noite e muito obrigado. O papo foi bom. Então, o propósito do MDC, pedagogo, Kardec, né? Essa sequência que ele faz no estudo de cada obra dele, né? Sempre uma sequência de nos instruir da melhor forma possível. Ele fez uma sequência assim, criou uma obra e depois sentiu a necessidade de fazer outra, fez a outra. E aí fez sempre essa obra, foi sempre fazendo essa obra. Então foi muito importante, é por isso que eu disse, existe esse estudo, a obra básica já tem tanta coisa para a gente estudar, que você bota aí 1 ou 2 milênios para que a gente possa começar a entender. Então, assim, é muito tempo. Então, a gente vai encarnar, desencarnar, encarnar e desencarnar, e ainda vai ter estudo dessa obra. Como somos ajudados quando temos a pretensão de fazer um estudo de uma obra, tornar a reler aquela obra, quanto somos assessorados pelos nossos irmãos que nos acompanham, né?
nossos guias protetores, nos abrindo um entendimento daquela obra. É o caso do Chico, pede a Emmanuel uma obra para que ajudasse na mediunidade dele. Aí o Emmanuel disse, lê o Livro dos Espíritos. Aí ele leu. Com o tempo, ele se apresenta, Emmanuel, eu já li o Livro dos Espíritos. Ele esperava que Emmanuel desse a ele nova obra, né? Ele disse, agora releia. Aí ele releu a obra, com o tempo ele volta de novo, ele agora estude. Aí o Chico Rio, ele entendeu a língua, o propósito do riso do Chico, né? De Chico, doutrina espírita é uma ciência. Isso mesmo. Eu tenho. Porque estamos na era da razão. Cada vez que estudamos, relemos, somos assessorados por nossos anjos protetores, né, guias, mentores, que sabem o propósito que nós estamos tendo ali de querer aprender. Isso. Aí por isso que nos interrogamos. Quando reestudamos, eu passei despercebido. Não, é o nosso entendimento, está tendo uma outra compreensão daquela questão, daquele fato. Eu tenho as obras básicas de Kardec como aquela base daquele edifício. É Os pilares, né, aquela da sapata. os É que é a pilares. sapata mesmo, aquela base que a gente cava o chão para fazer, né, naquela sapata. Para mim que as obras de Kardec é isso, a sapata. Por quê? É que sem ela a gente não consegue subir nenhuma parede. Esse universo Que é de nosso segurança, Deus é um universo de inúmeros conhecimentos, de uma infinidade de conhecimentos, mas sem essa sapata que, né, para nós são essas obras de Kardec, a gente não tem condições de entender o que está além do nosso mísero planeta. Nosso planeta é um planetazinho, né, pequeno diante de uma universidade, diante de uma imensidade que existe nesse universo. Existem outros conhecimentos muito além disso, mas que para nós, né, como espíritos, consigamos dar assim, um passo além desse mísero planeta, precisamos ter essa base sólida, essa sapata e esse alicerce. Senão a gente fica perdido e acaba enlouquecendo. Ter paciência, porque o que acontece? Algumas pessoas, eu não tenho paciência, eu começo a ler, eu não consigo, eu não termino. Você é justamente isso, para instigar você a ter paciência e a forçar esse estudo. Hoje eu estou lendo, amanhã eu não entendi, eu volto a ler de novo, e vou para o próximo capítulo, depois eu termino e leio o livro de novo. E volta de novo. E vai e volta, e vai e volta. Um dia entende, né? Um dia vai ter que entender. É possível. Fazemos no prefácio a leitura inicial, né? Parece que um propósito da espiritualidade já nos começa a preparar o que vai ser dado no estudo. Observe, né? O propósito de Emmanuel, né? Dentro das questões que ele levanta de cada leitor, de cada capítulo. Essa nossa leitura, Leitura inicial. né, que eu fiz aqui, Como preparativo para o estudo. que foi esse, né, preparativo por tudo que você fez. Observe, que parece que é um propósito. Aquilo que você explicou foi aquilo que a gente leu no Exatamente. prefácio. Uma sequência, né? Sequência. Uma sequência não é uma sequência combinada. Porque, né, o livro já vem com essa sequência e tem Palavras de Vida Eterna que vem com essa sequência também, mas não é uma sequência combinada. Não vou colocar esse capítulo hoje porque A gente não vai bater combina. com esse. Não tem essa sequência, é uma sequência, né, real. O Espírito Superior usa poucas palavras, porque sabe que cada palavra tem uma extensão de significado. Foi isso que ele explicou. Essa leitura, né, foi pego um parágrafozinho, quase nada, né, que o Emmanuel destrinchou lá.
E, né, aquilo que você explicou, né? Poucas palavras, eles falam muito. Ele fala, ele tem quando você pega uma obra de Emmanuel, você consegue entender, de uma forma, ele tem uma forma de projetar em você algo que, se, quando você pega outras obras, eles ficam mastigando, né? E você vê o quanto aquilo ali não é válido. Então, você consegue identificar uma boa obra. Polígrafo, né? Vai a extensão da obra, você vê, parece que fica palavra repetitiva. Isso. A Fica obra sempre toda. ali, sempre arrodeando. Então, e não passa a informação legal. Né? Alguém tem mais algo a falar? Bom, então vamos. Chegando aos convencionais, para a prece de nossa irmã. Simone. Obrigado. Querido amado Mestre Jesus, queremos agradecer por mais uma noite de estudos, por todo o conhecimento adquirido e te pedir, Pai, que continua nos abençoando e nos protegendo na segunda fase do nosso estudo, fase prática, nos instruindo para que possamos continuar nessa jornada firme e fortes. Que assim seja. Em nome de Jesus, de Maria, nossa mãe espiritual, toda a comunidade, da equipe de Joana, pedimos que continue nos acompanhando e assistindo para a segunda tarefa da noite. Boa noite.